Boa noite. Boa noite. Achei que a gente ia esperar um pouquinho os outros, Leandro. Não dá, porque tem muita gente, né? Não dá pra gente esperar. Beleza. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu estou dirigindo, mas eu vou estar escutando vocês, tá? Ok. Até daqui a pouco. É. Boa noite. Vamos esperar o pessoal chegando aqui e já iniciamos. Uhum. Ó, dona Rita entrou. Boa noite para todos. Boa noite. Vamos ver, nós temos algumas pessoas ali. Quem tiver com o volume ligado, por favor, desliga para não dar eco. Deixa para ligar só quando for fazer alguma pergunta, né? Boa noite, pessoal. Ok. Vamos esperar mais um minuto. Boa noite a todos. Esperar mais um minuto e daí já iniciamos. Manda um oizinho pro pessoal, amor. Lá no grupo. Para falar, depois tem que ligar o microfone, tá? Oizinho, pessoal. Ó, já tem PowerPoint na tela. Amor, tem alguém dizendo que está pedindo para entrar e não autorizaram. Cláudio Barcelos. Aqui para mim não pediu. Pede para ele sair e pedir de novo. Vamos ver se aparece o chamado. Tem um Cláudio ali, será que não é ele? Vamos ver. Desliga o microfone, amor. Ok, pessoal, passou 6 minutos. Vamos iniciar? Todo mundo ok? Boa noite a todos. Deixa eu olhar a carinha de todo mundo aqui. Tudo certo? Como é que estamos? Ok. Então vamos iniciar.
Hoje nós vamos continuar com a dona Manu, né, dona Manu? Isso, aham. Ela tem um capítulo ainda, é isso? Isso, eu não sei se. Eu acho que a gente parou nessa parte do capítulo 3. Eu também acho. Não é isso, né? Tá. Isso. Depois do capítulo 3, a gente vai pro 4 e o 5, que é da dona Vitória. Dona Vitória Isso. tá aí? Isto. Após a dona Vitória, nós temos o senhor Marciano. Mas eu acho que hoje ainda não vai chegar no capítulo dele. Pessoal, vocês viram que tem poucas pessoas online? Uhum. Né? Então, assim, como tem poucas pessoas participando e esse grupo ele tem a ideia de divulgar o conhecimento, vamos convidar mais pessoas, né? Porque nós estávamos com uma média a gente pensou numa média de 40 pessoas, 50 pessoas para estar aqui conversando, participando conosco. Como nós estamos, sei lá, deve ter aqui no máximo 20 pessoas online, significa que nós podemos convidar pelo menos mais umas 20. Então, convidem aquelas pessoas que vocês sabem que querem participar, que gostariam, que têm dúvida, né? Sempre naquele sistema de as pessoas que vocês convidarem, vocês vão ser padrinhos ou madrinhas, ou seja, dar uma assistência, lembrar que tem o curso, perguntar se leu o livro, se não leu, se entendeu. Vamos trazer mais pessoas para o grupo, pode ser? Pode. Todo mundo concorda? Deixa eu ver a carinha de vocês. É, porque tem bastante pessoas que querem essas explicações, né? E precisam só de um empurrãozinho. Vamos fazer a nossa parte. O que vocês acham? Nem que entre assim na metade, né, Leandro? Mas aí a pessoa se esforça, começa já a ler os primeiros, ver os vídeos. Porque agora é pouquinho, nós vamos estar recém no capítulo 4, 5, bem tranquilo. E esses vídeos aqui estão online. Vai estar gravadinho lá, ela pode entrar no grupo e assistir. Bem tranquilo. Certo? Então vamos iniciar? Vamos lá. Leandro, Boa noite a todos. Leandro, deixa só fazer um comentário. Será que não é porque nós antecipamos um pouquinho o horário? Porque a gente tinha comentado de fazer às 8h30. Por mim, eu consigo tranquilamente. Eu vi que várias pessoas estão se atrasando hoje. Talvez, será que não é esse um dos motivos do horário? Agora tem que ver para vocês também como é que fica, né? Bom, para mim, pode botar uma votação lá no grupo. Quantas pessoas preferem às 8 ou quantas preferem 8h30? É só fazer uma votação lá, para mim é bem tranquilo. Perfeito. Como ninguém falou nada até agora, eu tô calculando que tá tudo tranquilo. Mas se alguém prefere às 8h30, coloque lá no grupo. Bota o nome e o seu nome e o horário que prefere. A maioria vence. Perfeito. Eu vou fazer uma enquete lá no grupo, daí quando eles responderem, a gente já tem a maioria, tá bom? Isto. Então vamos lá. Comece, dona Manu. Então vamos lá. A gente parou ali nessa parte, né? Que ela tinha ficado animada, já tinha levantado, já estava melhor. Quando ela levantou, ela usou o banheiro, lavou a mão, lavou o rosto. Tudo ainda muito parecido aqui com o mundo físico. Uma coisa que ela também notou foi a temperatura, que lá era uma temperatura bem agradável. Ela lembrou que quando ela tinha desencarnado era frio, mas lá não era. E aí o Maurício explicou para ela que no umbral era diferente, tinha bastante variação de temperatura, assim como no mundo físico, mas que lá na colônia era algo mais agradável. Certo. Tu tem algum comentário sobre esse pedaço aí? Não, mas isso assim que eu percebi. Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque tem bastante coisas pra gente comentar aí nesse pedaço. Bastante coisas que as pessoas me perguntam nos cursos. É bem interessante a gente ver isso. Deixa eu ver quem que levantou a mão ali. A Catherine. Fala, Catherine. Então, essa questão dela lembrar que aqui estava frio e no caso lá ela não sentia, né, o frio como aqui. A gente vai com essa lembrança mesmo? Isso, viu como tem bastante coisinha interessante, ó. Bom, vamos pensar nessa questão.
como ela desencarnou e foi para a parte espiritual, ela lembra da última vida, concorda? Concordam? Todo mundo? Sim. Então, ela se lembra que era frio, calor, ela se lembra como é que era o verão, o inverno, como é que eram as temperaturas, ela lembra tudo normal. É como se ela só tivesse saído do Brasil e ido para os Estados Unidos, não muda nada. Morrer e ir para o lado espiritual é a mesma coisa, só uma viagem. E o que eu queria destacar nisso? Pensem comigo. Muitas pessoas dizem assim: mas na parte espiritual o tempo é diferente. O tempo não é igual, né? As coisas são diferentes. Vocês já ouviram esse termo? Quem já ouviu? Deixa eu mudar a tela aqui. Muitas pessoas dizem: mas lá o tempo é diferente, né? Pense comigo. Se ela disse que lá é frio e calor, e lá eles disseram que quando é dia aqui é dia lá, quando é noite aqui é noite lá, significa que o tempo é exatamente igual. Né? Então, isso é uma observação muito importante que a gente passa ali batido no livro. Ó. Ali diz que o tempo é exatamente igual. E ainda ela diz assim, quando ela estava olhando à noite, a avó dela diz, o céu aqui é o mesmo céu dos encarnados. A única diferença é que você enxerga com mais clareza. Então, isso aí é muito importante para a gente entender que o tempo é igual e a temperatura também. Por que lá é quente? Porque quando você está num lugar que você não tem ar-condicionado, lá é a mesma coisa. Lá a parte tem o ar-condicionado. Mas se ela não tivesse na colônia, se ela tivesse na parte umbralina, seria quente? Seria frio? Seria exatamente como é aqui. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? O Leandro também tem. Deixa eu ver. A gente vê muito pessoal, internet, enfim, né? Que às vezes dizem, o frio é quando é uma espiritualidade boa, ou o contrário, né? O calor é ruim, enfim. O que tu pode explicar pra gente aí sobre isso? Isso aí é o seguinte, a sensação que nós temos ao perceber um espírito perto de nós é uma coisa. A sensação térmica que ela tem na cidade é outra. Né? Ali ela estava falando da sensação térmica que existe na cidade, na colônia, e nós comparamos a sensação térmica de estar fora da cidade. Ou seja, dentro da cidade é um ar controlado. Fora da cidade é o tempo normal, é o frio que tiver na região que ela está do planeta. Agora, você está encarnado em um espírito de vibração baixa, se aproxima de você na rua, em casa, no trabalho, ele te passa uma sensação de frio, que é a vibração baixa do espírito. É diferente, entendeu? Entendi. Leandro, para mim isso me causou estranheza, que é a sensação como se tivesse um ar-condicionado. Exato. Porque eu entendia quando eu li que era realmente como a luz lá é diferente, que é a iluminação solar, e com outros meios que a gente não entende, eu não imaginei que fosse uma temperatura agradável por ter ar-condicionado. Eu imaginei que realmente fosse por estar num lugar melhor, que aí teria esse benefício. Interessante isso. Isso, essas dúvidas existem bastante, e eu fiz algumas anotações aqui por causa disso, porque existem muitas perguntas sobre isso, muita confusão. É como se fosse alguma coisa sobrenatural, né? E a parte espiritual não é isso, é só uma cidade energeticamente protegida com a iluminação artificial, com controle de temperatura, com esse tipo de tecnologia. Existe muita tecnologia lá. Leandro, é assim, ó, se ela recebe a explicação que por enquanto ela vai ter as mesmas sensações daqui, de encarnada, né? Tipo, fome, vontade de ir no banheiro, querer tomar banho. Será que não inclui também a sensação de frio ou calor, que depois ela vai se habituando e não vai mais sentir isso? E vamos lá. Então, essa parte é bem interessante.
Todo mundo entendeu a pergunta dela? Deixa eu ver o rostinho de todo mundo. Tem alguém com um áudio ligado dando eco. Todo mundo entendeu a pergunta dela? Então vamos lá. Desliga o fone de alguém que tá dando eco aí. Adri, fecha o fone para ver se não é o teu. Isso. Então vamos pensar o seguinte: quanto mais próximo da realidade material, mais próximo dessa energia material, mais a gente tem as reações dos encarnados. Quanto mais elevado for a nossa realidade, menos nós temos essas sensações, ok? Então, uma pessoa que está na parte umbralina, ou aqui mesmo na nossa realidade, ela sente fome, ela sente sede, ela sente vontade de ir no banheiro, ela sente tudo normal igual a nós, correto? Conforme ela vai elevando a vibração dela, ela vai deixando de ter esses sentimentos. Mas, para isso, ela teria que mudar de colônia. A colônia espiritual que ela está aqui na nossa vibração, está aqui na nossa realidade. Enquanto ela estiver naquela colônia, ela tem essa vibração. Quando vocês for ler o livro O Voo da Gaivota, no voo da gaivota ela vai para uma colônia totalmente diferente, numa vibração mais alta, que nem tem mais muro nem proteção. Lá ela já não sente mais isso. Mas daí ela mudou de vibração. No livro do Nosso Lar, no áudio, não no filme, a mãe do André Luiz teve que baixar a vibração através de equipamentos, ficar mais, vamos dizer, densa, para vir para a cidade do Nosso Lar. Depois que ela falou com o André Luiz, ela teve que passar na máquina de novo, ficar mais sutil para voltar para a vibração da colônia dela, que era mais elevada. Então, essa é a diferença. Todo mundo entendeu? Foi claro? Foi complicado? Tranquilo, pessoal? Leandro, Vale? posso falar? Pode. Lembrando das questões que o Rochinol sempre fala, né? Que o nosso mundo e o mundo espiritual que nós conhecemos é muito parecido e que as vibrações mais sutis, de onde eles vêm, não têm as mesmas emoções sentimentais que nós temos, né? Por isso a história da mãe do André Luiz, por isso alguns espíritos serem diferentes, porque eles não têm essa sensação de frio, de calor, de triste, de alegria, de rompimentos que nós temos com as barreiras nossas aqui, né? Rochinol sempre fala isso. Eu não sinto o que vocês sentem, eu sou diferente. Isso, por quê? Porque ele está numa vibração maior. Quanto mais ele vai subindo a vibração, menos sensação de corpo eles têm. Mas a Patrícia está numa colônia bem aqui próxima, igual ao Nosso Lar. Então vamos lá, olha que interessante, né? Numa frasezinha ali que aparentemente não tinha nada, tem bastante coisas que a gente pode debater. Tem mais gente que levantou a mão. Não vi. Quem levantar a mão, aperta ali na mãozinha que vem para frente e eu vejo, senão eu não enxergo. Mais ninguém? Então vamos lá, dona Manu. Então vamos. Ainda nessa parte, o Maurício traz para ela uma bandeja com comida. E ali, inicialmente, ela estranha, né? Porque se ela tinha desencarnado, ela precisava ainda comer, né? Mas aí ele explica que a sensação de estar encarnado não se perde tão rápido, que é isso que a gente já vem falando, né? Agora no começo. E que, por enquanto, ela precisaria sim comer, assim como ela comia lá no mundo físico, para aprender depois, aos poucos, a se prover só de fontes de energia. Porque o nosso perispírito é matéria, né? Então, ainda precisa alimentar ele. E alguns hábitos físicos ficam perdurando por algum tempo ainda, né, Leandro? Tá, sobre comida, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Por que o espírito come? Levanta a mãozinha que eu vejo quem tá perguntando.
Todo mundo concorda que espírito tem vontade de comer? Alguém já viu isso alguma vez? Vai perguntar? Oi, Leandro. Oi. Michele, estou eu e o Fala. Juan no nome dele. Então, eu lembro que na época que eu frequentava na minha cidade a casa espírita, o Violetas na Janela era um pouco... alguns gostavam, alguns não, porque ele trazia justamente isso, né? Como é que o espírito come? Como é que sente frio? Como é que isso? Então, tinha alguns que gostavam dessa explicação toda e outros diziam que acabava mais dificultando quem estava iniciando e não conhecia ao certo e tal. Então, na verdade, o que eu vejo disso tudo, quanto mais materializado a gente tiver, né, mais apegado à matéria, eu acho que por mais tempo a gente vai sentir lá do outro lado essa necessidade, né? Porque a gente já falava disso no outro encontro, que o quanto a gente está apegado, e não só à comida, não só ao calor, ao frio, mas sim aos entes queridos, né? Que isso é uma forma de apego muito grande que acaba fazendo com que a gente fique muito ligado ao material. Imagino eu que seja nesse sentido, né? E o perispírito, como a Manu falou, ele é matéria, então até tu conseguir girar a chave, digamos assim, né? Desencarnou, agora eu tenho que girar a chave e entender que realmente eu não preciso mais dessas bengalas, né? Vamos lá. Se a pessoa estiver muito próximo da matéria, ele vai precisar comer. Conforme ele vai elevando a sua vibração, ele vai se ficando mais sutil. Mas existe uma coisa muito importante: aprender. Quando você chega no mundo espiritual, você precisa aprender a viver lá. Você precisa aprender algumas técnicas. Enquanto você não sabe, você sofre por não saber. É igual aqui, você nasceu, você não sabe ler. Tá, mas na vida anterior eu sabia? Sabia. Mas por que eu vou aprender de novo? Porque você esqueceu. Então lá a gente precisa aprender. A Vitória queria fazer uma pergunta antes de eu finalizar? Não, a questão da comida, eu entendi que, como aqui pra gente, comer é fonte de energia. Então lá, né, acredito que seria isso que tu estava querendo dizer também. Como a gente desencarnado não tem conhecimento de como obter outro tipo de energia, lá seria também uma maneira de ter energia para conseguir ir Isso. aprendendo, né? Isso, porque o que acontece? O espírito precisa comer? Não, ele pode absorver energia do sol, do ambiente e se nutrir. Mas como a gente não sabe como fazer isso, como o espírito recém-desencarnado ou que está ali pelo umbral não sabe fazer isso, ele precisa comer. E muitas vezes ele faz isso numa colônia comendo comidas mais suaves ou num umbral onde realmente tem comidas mais pesadas. Ou aqui na Terra absorvendo dos humanos. Vocês já viram falar que obsessores absorvem as comidas, bebidas, cigarros, tudo que é de vibração das pessoas encarnadas? Isso é uma forma de obsessão. E esse assunto a gente vai comentar bastante no nível 2 do curso de espiritualidade no avançado. Nós vamos comentar bastante sobre isso. Então, realmente, a gente precisa aprender. Quanto mais conhecimento, melhor fica para a gente fazer essa passagem. Certo? Mais alguém? Vai lá, dona Manu. Ali ela também fala que as roupas que ela tinha lá, tinha um guarda-roupinha, né? Eram as mesmas roupas que ela tinha na vida dela encarnada. E aí, quando ela perguntou para o Maurício, ele explicou que essas roupas eram cópias plasmadas. Perfeito. Ou seja, são feitas com a força do pensamento, né? Isso? Perfeito. No espiritual tem tijolo? Tem cimento? O que vocês acham? Isso é uma coisa interessante de pensar, né? Será que eles plasmam tijolinho por tijolinho ou já plasmam o muro completo? Exatamente.
muitas pessoas dizem, não sei como é que é feito, é uma cidade. Então, no mundo espiritual, e até uma questão bem interessante que eu utilizo no dia a dia. Vocês já tinham pensado que na parte espiritual, apesar de ter cidade, ferramenta, carro, tudo aquilo que eles demonstram, não tem matéria? Quem que já pensou nisso? Levanta a mão aí para mim ver. Vocês já tinham pensado? Falem, pessoal, se eu não sei, eu não enxergo. Dizem sim, não, talvez. Curtem lá para sair uma mãozinha para mim ver aqui em cima. Leandro, como assim não tem matéria? Cadê? Deixa eu ver quem tá falando. Aqui, levantou a mão. Como que tem matéria? Como Isso. assim? Olha que interessante, né? Vamos entender isso. Existe lá um tijolo na parte espiritual? Então, Acredito que não. posso. Eu imagino que é tudo plasmado, né? Tudo Isso, energia. isso, Tá. Nesse sentido, então, beleza. isso, é Entendi. tudo plasmado. Tem mais alguém que levantou a mão? É o Juan aqui que está com a Michelle. Fala, meu amigo. Tudo bem? Prazer aí, primeira vez ao vivo aí, obrigado pelo convite. Muito bacana. Então, eu sempre fui muito provocado a estudar o espiritismo, né? Por familiares e tal. E para mim, só perguntou se alguém tem dúvidas, eu tenho todas. É o primeiro contato que eu tenho de leitura, então está sendo bem legal. E eu acho que aí eu sou, não sei se eu posso misturar outros temas aqui, só para dar uma mexida. Se não sair muito do assunto, sempre focando na caixa, né? Não, é que para mim foi o link que eu fiz, né? Eu gosto muito de cinema e tem o filme Matrix que fala que a gente vive um mundo paralelo aqui, né? De energia. Eu acho que é mais ou menos da mesma forma. Isso. Tem que ter lá uma parede também, né? Dizem que aqui é tudo energia também, né? Então a gente só está em outro plano, na verdade. Então deixa eu compartilhar com vocês uma coisa que foi bem interessante. Todo mundo sabe que eu tenho 26 anos aqui de terapias, mas eu trabalho com essa parte espiritual desde que eu nasci, né? Então, assim, até 2014, eu e a Rita dirigíamos um centro espírita, e lá nós tínhamos mais ou menos 150 médiums, e eu dirigia os trabalhos mediúnicos, que é o trabalho de mesa, onde tem incorporação, os espíritos vêm, conversam. Muitas vezes acontecia de um espírito que incorporava na mesa para ser doutrinado, dizer que já estava ali no centro há 2, 3 dias, ou 4 dias, ali numa sala. Assim como alguns brabos diziam que estavam presos ali alguns dias esperando ser atendido. Qual que era a minha dúvida? Poxa, se o cara é um espírito, como é que ele está preso? Né? Se o cara é um espírito, como é que ele não passou a parede, saiu e foi embora? Como é que ele está preso ali? E aí, quando eu estudei esse livro, há muito tempo atrás, eu vi o porquê que ele ficava preso. E o espiritual me explicou. Funciona assim, ó. Quando você cria uma colônia ou algo no mundo espiritual, você vai plasmar, ou seja, você mentaliza, visualiza aquele objeto, visualiza aquela cidade, visualiza aquilo ali, e com teu poder mental, ou com o poder mental de um grupo de espíritos com mais conhecimento, forma alguma coisa, uma caixa, um carro, uma parede, e assim você vai construindo, com poder mental, ok? Então pense assim, nessa parte plasmada, os espíritos não conseguem passar, tanto que tem uma parte que a Patrícia vai passar a parede e ela não consegue no mundo espiritual, só que na matéria, por causa da diferença. Então, na parte material, é plasmado dentro das paredes materiais uma outra parede para que aqueles espíritos fiquem ali dentro e não possam fugir. Então, olha como é interessante a gente ter esses pontos de vista e ficar explodindo ideias, né? Todo mundo entendeu ou foi muito complexo? Eu costumo tentar fazer o mais fácil possível. Deixa eu ver as carinhas. Entendeu, dona Martinha? Tu tá coçando a cabeça aí? Será que deu problema?
Entendi. Ainda bem que a gente tá com o Juan aqui, né, Juan? Que tô no mesmo nível que tu, tá, Juan? Então, como a gente, assim, ó, é realmente aprendendo. E tanto o muro, ele serve para os que estão lá não saírem, quanto os que estão fora não entrarem, né? É mais para quem está fora não entrar. Porque quem está dentro Tá, passa pelo portão. entendi. Então, tudo no mundo espiritual é plasmado, certo, pessoal? E precisa ser mantido. A cidade inteira precisa estar em boas vibrações para manter tudo que está lá dentro, senão desmancha. Fala, Catherine. Ô, Leandro, nesse caso, vamos partir de um princípio de que se tudo é plasmado, alguém específico fica responsável por essa questão de deixar tudo diferente? Sim, tem espíritos de alto conhecimento espiritual, de alto nível espiritual, que são responsáveis por fazer isso. Não é qualquer um que faz. Tem que ter poder mental e conhecimento. Então, mais ou menos no que a gente viu lá do filme, é como se fosse a cada núcleo daquele, uma pessoa daquela, vamos dizer, tem um responsável que mantém aquela estrutura ali para as pessoas? Não. Manter é uma coisa, criar é outra. Manter é toda a cidade que mantém. Todos lá dentro são responsáveis por estar com boas vibrações, com musiquinha, em oração, sempre vibração alta, mantém a cidade. Que a gente chama de egrégora. Se lembra? O pessoal que estuda comigo aí, egrégora, tudo é... Entendendo egrégora, entende tudo. Mas o quem criou, às vezes, é um grupo de espíritos de alto nível que vem ali, cria e vai embora. Entendi. Certo? Vamos adiante, Manu. Desculpa ficar interrompendo. Não, vamos lá, é isso aí. Ele também explicou para ela que tudo estava sendo daquele jeito porque ela tinha ido direto para a colônia por um mérito dela, por uma afinidade, né? Por tudo que ela fazia na vida física. E que ela tinha muitos amigos lá, né? Que eram os espíritos que trabalhavam com ela, com o pai dela, lá no centro espírita. Ele explicou que ele era companheiro de trabalho do pai dela, lá do centro. Deixa eu ver aqui qual é o próximo. Deixa eu ver. Ela tomou banho, usou chuveiro. O chuveiro era um pouco diferente, ela fala. Isso eu não entendi ali muito bem como que era o chuveiro. A tecnologia é diferente, gente. É muito adiantada a tecnologia deles lá, em comparação a nós. Aí ela disse que, né, que era muito bom e que a vida era muito parecida com a vida que ela tinha aqui. Né? Ela só praticamente mudou de país, como o Leandro falou. Isso. Penteou os cabelos e os cabelos ficavam do jeito que ela queria. Olha que maravilha. Nossa, isso para nós, né, ia ser o sonho das mulheres. Tudo que ela queria se concretizava. E aí, nessa parte, me veio muito sobre a questão que a gente sempre fala aí nos cursos da lei da atração, né? Dos pensamentos que a gente, né? Só que tudo isso de uma maneira muito rápida lá, né? Porque, claro, a energia é uma energia mais sutil. Não é igual a energia da matéria, que é uma energia mais densa. Né? Ainda tem matéria, mas é mais sutil, muito mais sutil do que aqui. Perfeito. Gente, nós, ao desencarnar, apresentamos o que exatamente nós somos. Entende? Nós, quando morremos e vamos para o mundo espiritual, nós não temos mais o corpinho bonitinho que vai disfarçar o que nós somos. Nós vamos apresentar exatamente o que nós somos, como nós somos. Se nós somos bons, nós vamos nos apresentar bonitos. Se nós somos maus, nós vamos nos apresentar, vamos dizer, feios, né? Então, a gente vai se apresentar lá como é, não existe mais o corpinho para disfarçar. Né? Então, aquilo lá é você. Aqui ainda tem um corpinho que disfarça. Eu preciso falar. Leandro. Pode falar, Rita. Viu como eu quero levar meus sapatos e todo mundo briga comigo?
Ah, mas eu vou tirar uma foto dos teus sapatos e vou botar no caixão. Eu vou fazer uma cópia etérica e boto junto. Vai ter que plasmar tudo, Rita. Depois tu te vira plasmando lá, fazer o quê? Ô, Leandro. Imagina Fala. só os sapatos que essa mulher não vai plasmar, né? Ah, nem fala, nem... E Fala, quer Martinha. dizer que quer dizer então que aqui, se o corpo não ajuda muito, mas que a gente é uma pessoa muito boa, a gente tem ainda como chegar lá melhor do que a gente está aqui, é isso? Na verdade, você é o espírito. O corpo é só um veículo físico que você está usando aqui para se manifestar. Esse seu veículo físico, ele tem, vamos dizer assim, as qualidades ou os defeitos necessários para evoluir a sua moral, né? Então você pode chegar aqui sem uma perna, mas no espírito você tem essa perna. O seu veículo físico não tem. E você veio sem ela porque você precisava evoluir em alguma área. Entende? Então nós somos o reflexo do nosso mental. Você pode morrer com 80 anos e chegar lá e se ver com 30. Como é que você se vê mentalmente? Ah, eu me vejo nesse formato, nessa idade. Então é como você se apresenta lá, como você se vê mentalmente. Ah, eu estou hoje com óculos, mas chego lá e eu me apresento sem óculos, porque no espírito eu não preciso de óculos. Assim como tem gente que chega lá e é careca e se apresenta careca, porque ele se sente melhor assim, entende? É como você se sente mentalmente. Por isso é importante evoluir a nossa mente e a nossa moral. Isso que nós estamos fazendo aqui é fundamental para que a gente chegue na parte espiritual com mais leveza e para que a nossa vida na matéria também seja mais fácil. Deixa eu olhar para todo mundo. Tesouros no céu, né, Leandro, que tu sempre fala. Oi? De fazer os tesouros no céu, né, que tu sempre fala. pra mim. Perfeito. Aqui nós estamos fazendo o que nós nascemos para fazer. Nos analisando, estudando e evoluindo. O resto é livre-arbítrio. Eu posso ter ou não, não importa. Vamos Então, lá. continuamos. Passou ali mais um tempo, e com o passar desse tempo, ela foi percebendo que ela dormia menos tempo. Mas ela ainda sentia fome, sede, e ela aprendeu a tomar água, pensando que aquela água era um alimento, colocando uma energia boa naquela água, né? Para ela ir treinando e ali evoluindo, aprendendo a se alimentar energeticamente. Perfeito. Então, ela já estava, além de se adaptar, ela já estava evoluindo, né? Aprendendo. Pessoal, deixa eu interromper um pouquinho de novo. Chamou a atenção de vocês que ela foi dormir? Ou parece normal que ela dorme? Quem que chamou a atenção? Tô olhando os rostinhos aqui. Sacode a cabecinha aí. Chamou a atenção ou para vocês é normal? Eu acredito que, em função dessa materialidade, dormir é uma necessidade como comer, né? Então, ela estava se adaptando a essa nova realidade. E aos poucos, quando ela deixou de comer e começou a magnetizar essa água e vendo que isso já alimentava, aos poucos, porque lá no início ela dormiu porque o pai solicitou que ela não recebesse toda aquela carga energética inicial. Mas agora seria assim, ó, estou me adaptando à nova realidade, então cada vez vou dormir menos, né? Isso, então tem duas observações muito importantes aí. Primeiro, quando uma pessoa desencarna, pelo um determinado tempo ela recebe passes para dormir. Entende? Tipo calmante aqui, tipo, sei lá, alguma coisa que faz a pessoa dormir. Lá ela recebe passes energéticos para que ela durma, para dar tempo para as pessoas que amam ela aqui parem de emitir energia de dor para ela. Porque, querendo ou não, é uma separação, né? Dói. Quando alguém vai embora, dói. Então, as pessoas que ficam aqui acabam emitindo uma energia de tristeza, de lamentação, de sofrimento, e isso causa nela lá
muita dor. Imagina você que é mãe, saber que você está na parte espiritual feliz, bonita, linda, com todo o conforto, e teu filho está aqui embaixo sofrendo. Você ficaria tranquila? O pai, né? Você não ficaria. Então, a pessoa que está lá em cima, recebendo esse choro, essa dor, essa vibração, sofre. Para que isso não perturbe a pessoa e deixe ela louca e faça ela fugir da colônia e cair no umbral ou voltar para a Terra, é dado passes energéticos para que ela durma. Olha como é interessante, né? Quer falar, dona Martinha? Quero, Leandro, mas isso ele é um merecimento, como foi no caso dela, diz que o pai dela pediu para que ela dormisse os 16 dias. Isso acontece com todos ou é um merecimento? Todos que estão na colônia recebem o mesmo tratamento. Se você está no umbral, não recebe. Entendi. Entendeu? Se estiver na colônia, vai ser tratado. Não Perfeito. importa se nas câmeras retificadoras, que é de sofrimento, ou ali no hospital, no quarto particular ou não. Mas no umbral não, né? No umbral tu sente tudo. Porque não tem ninguém por ti lá. Então dormir é importante. E daí com o tempo, como foi dito ali, né? Ela vai parando de dormir porque não precisa mais. Ah, dona Manu. Vamos lá. Outra coisa que ela percebeu também é que as roupas sujavam, né? E essas roupas sujas era a avó dela que levava e depois trazia limpas. Mas não era lavado em uma máquina de lavar. Era feita uma limpeza de uma maneira mental, que era a avó dela que fazia nesse momento, enquanto ela ainda não estava 100% adaptada, né? Isso achei bem interessante, assim, porque a gente não para pensar nesses detalhes, assim, né, Leandro? E é tudo mental. Agora na minha cabeça tá assim, tudo é mental, tudo é mental. Qualquer coisa é mental. Exato. É isso mesmo. Poucas coisas lá eles utilizam o equipamento, né? A maioria é mental, é mais fácil. E depois das roupas, ela aprendeu a se limpar, a limpar o próprio corpo dela, porque daí ela começou a perceber, né, essa questão do mental. Ela aprendeu a limpar o próprio corpo pela vontade dela. Ela não precisaria mais estar ali tomando banho, lavando a mão, igual ela fez ali no começo do capítulo. E aí, por consequência, chegou numa hora que ela também já limpava as próprias roupas dela. E acho que esse foi o capítulo 3. Isso. Beleza. Eu até tinha escrevido um trechinho ali do 4, mas aí eu deixo para a Vitória continuar aí. Então é isso. Vai lá, dona Vitória. Deixa eu ver. A Martinha tá perguntando. Fala, Martinha. Deixa um detalhe que me chamou a atenção, tá? A alimentação era fruta, pães, caldos, sopas e legumes. Então quer dizer que nada de carne. Não, carne só tem no isso? umbral. Comidas pesadas, carne, coisas desse tipo, é na parte umbralina, que é mais perto de nós. Lá em cima, Perfeito. quanto mais para cima, menos comida vai ter. Vai ter mais água, sopinha. Depende do nível da colônia que ela tá. Perfeito. Leandro, Vale. deixa eu comentar contigo uma pergunta que uma paciente me fez há poucos dias. Ela disse assim: eu li o livro, achei muito interessante e fiquei pensando na vida dos meus 2 filhos. Ela tem 2 crianças, eles não gostam de tomar banho, não gostam de comer e não comem carne. Daí ela disse assim: será que os espíritos deles vieram com esse reflexo de lá? E por isso eles estão assim, que eles não querem se alimentar direito e não gostam de tomar banho? E aí? Estou te perguntando, estou passando para ti, eu não soube responder para ela. Eu comecei aqui. Pessoal, isso é muito importante, pessoal. Vamos trazer isso para a nossa realidade, né? O planeta está saindo de qual nível? Qual nível nosso planeta está? Ações para regeneração. Isso. Como está vindo para regeneração, está nascendo espíritos dessas colônias mais altas que eu falei, desses níveis, tipo da mãe do André Luiz, desses níveis mais altos, onde esses espíritos já estão longe
da alimentação, de ir no banheiro, de comer carne, há muito tempo. Então faz muito tempo, 100 anos, 80 anos, sei lá, que eles já não fazem mais isso. E como o planeta agora está para regeneração, eles podem novamente encarnar e continuar a evolução espiritual deles aqui. E como faz muito tempo que eles não fazem mais isso, até eles se acostumarem novamente, vai custar. Então, vocês veem muitas crianças com muita inteligência, crianças que sabem fazer cálculo, que sabem tocar músicas, que falam coisas com uma moral super alta, que não gostam de comer carne, que não gostam de fazer algumas coisas, porque são esses espíritos mais evoluídos que estão nascendo. E eles Leandro, vêm então com a gente pode então considerar que as pessoas que não comem carne, elas são mais evoluídas, ou isso é uma opção que elas têm agora? Lembra que na espiritualidade nem sempre, como é que eu vou dizer? Não tem uma regra. Isso é isso. Não existe isso na espiritualidade, né? A gente pode levar com a ideia de que, como eles vêm desse lugar, a possibilidade de eles não quererem carne é muito grande. Vai vir 100 que não come carne, desses 100, 10% que come? Vai. Entende? Mas a possibilidade é de que eles não queiram. Ficou claro? Alguém quer perguntar? É isso, meu amor? Lembrando também que nós temos aqui na Terra vários tipos de espíritos que vêm de outros locais, e aí os médiuns que são evoluídos para receberem eles necessitam, às vezes, da carne para que essa manifestação se fortaleça. Não quer dizer que a carne aqui vai fazer mal para o nosso corpo no receber esses espíritos também, né? Esse é um assunto bem mais complexo, tá, pessoal? Quem tiver dúvida, a gente pode conversar mais depois, né? Fazer um chat, alguma coisa. E no curso de nível 1 da espiritualidade, a gente conversa bastante sobre isso. Porque o corpo material é uma coisa, o nosso veículo precisa de carne. Os veículos novos que estão vindo agora são elétricos, os antigos era a gasolina, né? Então, o nosso corpo antigo é a carne, o próximo não precisa mais. Então, vamos se adaptando aí. Eu acho que dá uma boa comparação. Acabaram de falar no meu ouvido isso. Vamos adiante. Temos quantos minutos? Deixa eu ver. 10 minutinhos só, Vitória. Se apresenta aí. Bom, boa noite, meu nome é Vitória, fiquei responsável pelo capítulo 4 e 5. O capítulo 4 se chama As Visitas, o que já é bem autoexplicativo, porque, resumindo, é basicamente isso, né? Ela recebe 2 visitas ali dos amigos dela. Começa com ela abrindo a janela, né, admirando a paisagem ali, e também é a primeira vez que ela recebe permissão para poder sair do quarto, né, sair da ala ali em que ela estava hospedada. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi que ela via tudo de uma forma muito mais bonita, né, que nem a gente já tinha comentado, o céu, ela disse que não conseguia nem descrever pra gente que está encarnado aqui, o tom de azul que brilhava o céu, né, e aí o Maurício falou para ela que era de acordo com o estado de espírito dela que estava influindo nessa percepção ali aumentada, acho que por conta também de toda a vibração e energia ali da colônia. Que mais? Vai lá. E depois ela começou a perguntar sobre as outras colônias, perguntou se todas eram iguais àquela ali, né? E ele falou que não, né? Que existem várias colônias de vários tamanhos, como aqui a gente tem várias cidades, né? De vários tamanhos. Ele disse que o processo, o contexto é o mesmo, né? Então existem colônias pequenas, colônias médias e colônias grandes, como o nosso lar, que eles deram um exemplo ali. E elas são bem diferentes, mas eles também têm a mesma administração daqui, né? Então é tudo separado em secretarias, né? Tem cargos, é tudo muito organizado e muito hierárquico, né? Então é tudo bem
organizado como aqui também, né? Tipo, tem a prefeitura, tem mercado, tem hospital, tudo separado. Aí é isso, não sei se tem algum comentário a fazer sobre. Bem, é só isso que você tem aí. Vamos falar então. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá o nosso horário. Tem uns minutinhos. Então, aqui tem uma parte que fala que o Maurício, ela ficou encantada vendo o céu, mas também Uhum. ela falou sobre os animais que tinham lá, né? Sobre Uhum. pássaros, sobre coisas desse tipo. Se nós pararmos para falar sobre animais, nós vemos que quando um animal desencarna, ele é conduzido diretamente por uma colônia de tratamento desses animais. Então, tem muita literatura sobre isso, nós conversamos geralmente no curso bastante sobre a questão de o animal não estar aqui nesse mundo em prova e expiação, exatamente igual nós. Eles estão aqui, mas não em prova e expiação. Então, como eles não têm consciência ao desencarnar, eles já são socorridos e levados para uma colônia de animais. E lá eles são tratados, energizados e voltam a nascer, às vezes de uma semana para outra, dependendo do tipo do animal. Ok? Então, isso aí é uma coisa que acontece com os animais. Quando esse animal vai para essa colônia de animais e não de humanos, ele é tratado e energizado e está pronto para nascer. Se há necessidade de alguma colônia de humanos ter animais, eles são transferidos para essa colônia de humanos. E aí são colocados lá, passarinho, bichinhos, já tratados, já energizados, já sem medo nenhum. Então, os animais que já estão lá são espíritos de animais que já foram tratados e que já estão lá para fazer parte e ajudar as pessoas que estão lá. Fala, Adri. Tá, então esses bichinhos, esses passarinhos que ela viu lá, estavam lá por causa dela? Não, estão lá por causa das pessoas da cidade. Tá. Porque às vezes numa cidade tem quantas pessoas? 1.000 pessoas? 2.000 pessoas? 3.000? Então as pessoas lá, é bom ter animais, que os animais fazem essa função de acolher, de encantar, de trazer alegria, né? Então lá eles também levam os espíritos dos animais para isso. Obrigada. Mas alguém quer perguntar sobre isso, Catherine? O que me gerou um pouco de curiosidade foi na parte das visitas, que ela disse que recebeu várias pessoas, incluindo pessoas que ela, né, que frequentavam o centro espírita dela, do que ela frequentava. E daí teve uma hora que eu vi que ela também perguntou sobre os avós, daí a avó dela falou, né, que eles já não estavam, já tinham reencarnado. Daí ela fala, uma hora lá, outra hora cá, né? Isso. Essa questão de visitas, ela pode vir receber pessoas como nesse fato, assim, por exemplo, eu chego lá e eu não conheço todo mundo, mas as pessoas me conheciam? Vamos dizer assim? Imagina o seguinte, todos nós temos pelo menos um mentor, concordam? Um anjo de guarda, seja lá como você queira falar, todos nós temos. Esse mentor, ao desencarnar, ele não te conhece? Conhece? Isso. E se você trabalha, por exemplo, num centro espírita, dando passe, ficou trabalhando lá 2, 3 anos, você não teve do teu lado, todas as vezes que você foi lá dar passe, um mentor do centro espírita que te dava energia junto com a tua para fazer um passe? Tinha ou não tinha? Tinha. Se você morrer, esse cara não te conhece? Estava 2 anos trabalhando contigo. Tá, e se você trabalha fazendo cirurgia e você tem um mentor ou 2 mentores que sempre na tua cirurgia, você é uma médica que faz cirurgia. Você trabalha, sempre que você faz cirurgia, aqueles mentores de luz estão do teu lado, te intuindo, guiando a tua mão e trabalhando contigo. E trabalham contigo ali de 20 anos. Quando você morre, eles não te conhecem? Sim. Isso, esses são os nossos amigos.
Até mesmo, então, numa parte já evoluída espiritualmente, então. Esses mentores que eu, de fato, não vejo aqui em carne, mas já estão comigo, então. E isso todos nós temos. Se tu trabalha no bem, ajudando pessoas, seja em qual área, seja um salão de beleza, seja numa cirurgia, seja como terapeuta, psicólogo, não importa. Se você trabalha ajudando pessoas, você tem mentores de luz que estão trabalhando do teu lado. E eles são teus amigos. Interessante. Isso, a gente nunca tá sozinho. Tá? Então, nós falamos sobre os nossos amigos espirituais, falamos sobre os animais. Deixa eu ver se eu tenho mais uma observação aqui. Ok. Amor, deixa eu Fale, só. fala quanto eu pesquiso. Faltam 3 minutos para encerrar. E a pessoal começou a votar ali para o horário ser às 8h30. E definitivamente o horário era às 8h30. Alguma coisa fez que a gente trocou para as 20 horas, tá? Então, eu vou esperar o pessoal confirmar, mas já está mais ou menos a votação maior é para as 20h30, tá? Tá, Então, depois beleza. o pessoal continua lá votando, mas houve algum equívoco que a gente mudou hoje para as 20 horas. Pode ter tido algum erro. Ok? Ok, pessoal. Então, nós estamos 2 minutos do nosso horário. Foi muito bom, né, conversar com vocês. A gente acaba tirando bastante dúvida. Vamos assistir, então, o restante dos capítulos, anotar. Procurem anotar essas dúvidas, anotar o que vocês querem perguntar, para que quando a gente falar aqui, você já ter uma ideia do que quer perguntar. E outra coisa, vamos convidar mais gente. Tá com poucas pessoas aqui, né? Vamos convidar. Convidem mais pessoas, falem para as pessoas do grupo. Como é um grupo gratuito, aberto, para que a gente estude, e os assuntos são fáceis, né? O livro é bem fácil. Vamos convidar o pessoal para participar. Quem está perguntando ali, tem 2 pessoas com a mão em pé. Oi, só gostaria de compartilhar. Eu sou muito do papel ainda, tá? E hoje a Amazon está com desconto no livro físico por R$33. Então, quem gosta, eu gosto de Lumicolor, de revisar, de riscar, né? Eu gosto de estudar no papel mesmo. Então, vale a pena, né? Que o livro normal, Legal. pelo que eu estava pesquisando, era 54, 53 e está por 33 hoje na Amazon. Legal. Faz o seguinte, põe o link para nós lá no grupo, por favor. Ah, perfeito, já faço isso. Isso, que daí fica mais fácil. Catherine, quer perguntar alguma coisa? Está com a mão levantada? Ok. Deixa eu dar uma olhadinha em todo Ficou mundo. da outra vez. Mais alguém quer perguntar? Deixa eu espiar aqui. Então tá, pessoal. Que pena, né? Muito rápido. A gente não consegue ler 2, 3 capítulos. Então, deixa eu ver, olhar. Mais ninguém. Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença, né? Ficou mais um capítulo para a Dona Vitória para a próxima vez e depois a Senhor Marciano. E aí eu já vou também selecionar alguém para ler mais 2 capítulos. Quem quiser falar, anotar, já me chamem para a gente já organizar para os outros 2 capítulos. Um abração para todo mundo, até a próxima. Um abraço, tchau. Boa noite, gente. Até a próxima.